Fala, seus lindos, tudo bem? Semana passada nós batemos um papo sobre um tratamento ortodôntico de classe 2 esquelética ou classe 2 esqueletal. O caso era este aqui, ó. Olhando de frente a gente via mordida aberta, olhando na lateral a gente via essa discrepância em que os dentes de cima estavam à frente dos dentes de baixo. Na análise cefalométrica deste caso, a gente percebeu que dos dois lados, esse dente em verde deveria ser extraído para que a gente pudesse chegar o dente em vermelho para sua posição e corrigir o problema. E o resultado ficou um resultado bacana, confere aí. Mas lembrando, isso tudo foi descoberto através da avaliação da análise cefalométrica. Nada daquela coisa de olhar e falar, eu acho que vamos tentar isso, talvez dê certo. Nada disso. Tudo planejado através da análise cefalométrica. E mais uma vez a gente vai fazer um tratamento de um paciente classe 2, ou seja, é aquele paciente que a gente olha e vê os dentes da frente em cima, mais à frente dos de baixo. Mais uma vez também a gente vai usar o nosso método tradicional, análise cefalométrica, nada de achismos. E o que a gente vê neste caso que a gente vai avaliar hoje é uma situação muito, mas muito parecida com aquele outro que eu deixei o link para vocês. Vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista de frente. Se a gente comparar em cima o caso da semana passada e embaixo esse de hoje, a gente vai ver que é muito parecido mesmo. E este é o problema, é aquilo que eu chamo de a síndrome da receita de bolo. As pessoas, os nossos colegas, pensam que tratamentos de um determinado problema, de uma determinada maloclusão, sempre é igual. E não é, é diferente. Muito embora esses casos se pareçam demais, eles têm diagnóstico, plano de tratamento completamente diferentes. Porque as causas, as razões desses dois problemas, que são muito parecidos, são diferentes e, por isso, exigem um tratamento diferente. E no caso que nós vamos abordar hoje, a gente olha, lógico, depois de observar a análise cefalométrica e vê a seguinte situação. Olha lá atrás, as linhas amarelas. Esses são os eixos dos dentes posteriores. Se você prestar atenção, você vai ver que esses dentes de trás estão inclinados para dentro. Isso a gente tem que resolver. Sempre que eu vou dar aula sobre esse tipo de assunto, eu falo, pessoal, primeiro a gente resolve os problemas de assim, depois a gente resolve os problemas de assim e depois a gente resolve os problemas de assim. Ou seja, quer que fale de forma bonita? Primeiro resolvemos os problemas laterolaterais, depois os problemas anteroposteriores e depois a gente resolve os problemas verticais. Por que essa sequência? Porque em resolvendo nessa ordem os problemas, possivelmente a gente já estará resolvendo os outros. Então, se nós vemos na imagem que temos esses dentes inclinados para dentro, a primeira coisa que a gente deve fazer é desinclinar eles. Percebe nessa setinha vermelha o sentido aqui em que esses dentes estão posicionados, ou seja, para dentro? Pois então, vamos tentar corrigir isso. E depois que a gente monta o aparelho fixo, faz as movimentações devidas, a situação que a gente chega é essa. Consegue ver que os dentes agora não estão mais nessa posição, e sim nesta posição? Dá para perceber como é que a boca se articula melhor, os dentes se engrenam melhor? E é isso mesmo, a gente quer sair desta situação para esta situação. Mas, poxa, por que isso? Deixa eu tentar te explicar. O negócio é o seguinte. Quando você tem um paciente em que os dentes aqui da frente estão muito projetados para frente e os dentes de trás estão inclinados para dentro, isso possivelmente significa que há uma atresia posterior na maxila ou um posicionamento excessivamente lingualizado. E à medida que a gente corrige isso, ou seja, faz isso lá atrás, aqui na frente acontece isso. É difícil de imaginar? Sim. Vamos ver esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai entender. Olha lá. Então eu tenho aí os dois pontos onde eu estou apoiando o dedo e quando eu comprimo eles para se aproximar, o que acontece lá na frente? A parte da frente do arco vai para frente. À medida que eu pego lá atrás e levo para as laterais, a frente do arco chega para trás. E às vezes isso é suficiente para resolver esse tipo de problema. Recapitulando então, vendo os dentes anteriores tanto do lado esquerdo quanto direito, a gente tem essa sensação de que eles estão inclinados para fora. E que assim nós deveremos inclinar eles para dentro para tentar corrigir esse problema.
Isso foi descoberto por acaso? Não, isso foi descoberto por conta desses dados aqui. Esses dados estão informando a gente que, apesar de estar bem posicionados os dentes superiores, eles estão inclinados excessivamente para frente e estão posicionados para frente. Basta a gente corrigir isso que a gente resolve o problema do paciente. E sim, depois de feito isso, ou seja, depois que nós vestibularizamos a parte posterior, a parte anterior chega para trás ou para a palatina e a gente encontra essa situação em uma lateral, esta na outra lateral, e de frente a gente tem essa situação. A gente resolve não só o problema antero-posterior, mas também o problema da intercuspidação, ou seja, fechamento dos dentes aqui na frente. E nessa última imagem você consegue ver que, apesar de os dois casos serem muito parecidos, o caso da esquerda exige um tratamento com extrações e o outro faz-se o tratamento sem extrações. E o resultado é muito parecido e bastante bacana. Veja bem, hoje nós falamos de paciente classe 2 dentário. Naquela outra aula nós tínhamos falado de paciente classe 2 esqueletal ou esquelético. Cada um deles, através do diagnóstico correto, leva a um tratamento diferente. Embora os resultados sejam parecidos, os tratamentos são completamente diferentes e é o grande the jump of the cat, ou seja, o grande pulo do gato. Não é saber tratar. Primeiro você tem que saber diagnosticar qual é o problema para você tratar da forma certa. Um grande abraço, até a próxima.